Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente, debaixo de quem estou sob a direção e liderança, é o meu pastor Sóstenes Silva, para quem eu sempre deixo a paz de Cristo. Aqui é o Ministério de Madureira, nosso bispo é o bispo Abner Ferreira, também comentarista dessa lição maravilhosa que nós vamos estudar hoje, e também o nosso bispo primaz, bispo Manuel Ferreira. Bom, gente, nós estamos aqui para comentar a revista de número 1, ou seja, do nosso primeiro trimestre da Betel Dominical, que está maravilhosa, você já conhece, Família Natural segundo os valores e princípios cristãos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 2, a família, princípios e valores. É uma lição sensacional, escrita pelo nosso bispo Abner Ferreira, e você não pode perder. Temos também uma historinha aqui para contar e para ilustrar aqui a nossa aula de hoje, que vai falar sobre a formação da família, a preparação da família, tudo que é necessário para que se montar uma família que venha realmente a ter uma vida estável, né, feliz e tranquila dentro da presença do Senhor. Amém? Tem muita coisa boa, eu gostaria que você não saísse daqui, você que é professor de EBD, que você possa assinar o nosso canal Boa Semente, onde você vai encontrar centenas de videoaulas do ano de 2019, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, que foi uma bênção. Você também vai encontrar minhas mensagens devocionais, lugares onde você vai ter um apoio espiritual e vai ser muito importante para a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém, assine o nosso canal, clique aqui no like, dê um glória, clique também no sininho para que sempre que tiver uma coisa nova você seja avisado. E se você gostar muito e achar que vale a pena incentivar nosso canal, seja um apoiador. Clique aqui no Apoie-se também e você vai ver como você pode apoiar o nosso canal com um valor muito pequeno. Para nós será muita coisa. E se você também puder começar a comentar esse vídeo e escrever hashtag vem pra EBD, hashtag vem pra EBD, que é o jogo da velha, hashtag, o antigo jogo da velha, hashtag vem pra EBD, você vai estar aí compartilhando. Esse é o nosso lema para 2020. Não saia daí, tem muita coisa boa logo depois da nossa vinheta. Roda a vinheta. Bom, e a nossa lição é a lição de número 2, família, princípios e valores. Deixa eu só rodar aqui um videozinho curtinho que vai ilustrar essa situação de uma família que teve aí alguns desprazeres, né, ao se preparar para um casamento, para a montagem de uma família que aparentemente não deu certo. Dá uma olhada. Que caso difícil, né? Pois é, a família de João e Ana é uma família que poderia ser o caso de milhares de famílias no Brasil e no mundo. Uma família que não teve a preparação necessária para a construção de um lar feliz. Como que a IBD pode ajudar essas famílias e centenas de famílias ou milhares de famílias que nos ouvem, que nos assistem, e como que a Escola Bíblica Dominical pode nos ensinar? Esse é o tema da lição de hoje, lição 2, família, princípios e valores. Os objetivos dessa lição de hoje são 3: ensinar acerca dos fundamentos que edificam a família, apresentar os princípios divinos para o matrimônio e mostrar os valores que devem ser agregados ao matrimônio.
Ok? Bom, nosso texto está em Lucas capítulo de número 14. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem contra ele com 20.000? O texto de Lucas é importante porque fala sobre essa preparação. Tudo na vida requer uma preparação. Não há nada que a gente possa fazer na vida cuja qual a gente possa desprezar a ideia da preparação. O próprio Senhor Jesus se preparou para o ministério. Ele começa o ministério aos 30 anos, mas ele tem aí do seu nascimento ou do seu preparo escolar, ali a partir dos 6, 7 anos, até a idade de 30 anos, ele estava se preparando. O apóstolo Paulo, que muitos têm, né, e eu também acredito que seja o grande apóstolo da nossa era cristã, no caso, ele também teve um período de preparação. Aos Gálatas, ele relata que ele passou 3 anos no deserto se preparando. Ele não começou a pregar de um dia para o outro. Na vida espiritual, nós precisamos de uma preparação. E para o casamento, será que nós precisamos de uma preparação? O texto nos mostra que o rei, antes de sair para a batalha, ele precisa fazer os cálculos. Antes de construir uma torre, ele precisa fazer a fundação. Ele precisa colocar o fundamento. Ou seja, ele precisa construir primeiro o alicerce, a base daquilo que ele vai projetar, daquilo que ele sonha em fazer, daquilo que ele deseja executar. A família também é assim, e este é o tema dessa lição, a lição 2, família, princípios e valores. E ela vai se basear em cima desses 2 pontos, princípios e valores. Deixa eu então definir, em primeiro lugar, o que são princípios e valores. Os princípios perfazem a base da nossa existência social. Eles são, na verdade, os pilares que orientam os comportamentos que nos ajudam a viver em sociedade. Já os valores, por outro lado, estão mais associados às escolhas que fazemos. Trata-se de crenças que são apreendidas no meio social e que são compartilhadas por membros de um dado grupo. São os valores que definem o que é certo e o que é errado. Assim, podemos dizer que os princípios são o norte da nossa bússola comportamental. São leis naturais claras e consistentes que não mudam, não se alteram de acordo com as circunstâncias e funcionam como fundamentos para a manutenção de uma data cultura. Então, os princípios, eles são o norte, algumas coisas que você coloca como regra, como fundamental. Os princípios, eles são como leis, eles não mudam. Os valores, eles são determinados pela sociedade. É por isso que se diz que nós vivemos numa crise de valores, porque a nossa sociedade tem deixado os antigos valores, os antigos preceitos que eram colocados pelos antigos foram abalados, e ao abalar esses valores também abalou a família ou a estrutura da família. Por isso que é importante a gente entender que esses princípios que a gente está estudando são leis pelas quais nós devemos nos orientar em qualquer lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender melhor. Agora um exemplo mais claro, mais palpável também. Você tem a questão da morte, o assassinato. O crime de assassinato, matar alguém, é uma lei. Portanto, é um princípio. Em qualquer lugar eu tenho que cumprir essa lei. Eu estou aqui no Brasil e eu não mato ninguém porque isso é um princípio, é uma lei. Você não pode, o ser humano não pode tirar a vida de outro. E isso não é só aqui. Em qualquer lugar onde eu estiver, qualquer país onde eu estiver, eu não posso matar ninguém. Uma vez matando uma pessoa, eu vou ser julgado pela lei, porque eu quebrei uma lei ou um princípio. Que para nós também está ali bem ligado, né, a questão do Evangelho, porque está lá no Antigo Testamento, no Decálogo, não matarás. Esse é um princípio, é uma lei. Os valores, eles são norteados pela cultura local ou pela ética local. Então, por exemplo, você tem exemplos de valores e esses valores eles podem mudar. O que é um valor numa sociedade pode não ser valor em outra sociedade. O que é valor para nós hoje pode não ser valor para as pessoas do passado e pode não ser valor para as pessoas que ainda vão existir, ou seja, no futuro.
mudança de valores, ou seja, ela tem deixado esses valores de lado, e isso tem sido um grande problema para as famílias, porque as famílias são baseadas nos valores. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um valor, né, antigo que mudou. Por exemplo, um valor importante que existia antigamente para as famílias é a questão do trabalho, né? O homem precisava trabalhar, isso era um valor. Hoje em dia, esse valor está sendo questionado. E por ser questionado, muitas pessoas não veem mais motivo nessa ideia do trabalho. A ideia de trabalhar como um valor, trabalhar como algo necessário para a construção. Dizia assim, um homem de bem tinha que trabalhar. O trabalho dignifica o homem. Isso é um valor social, estabelecido pela sociedade, ético, moral até, e era colocado pelas famílias. Ao acabar com esse valor da família, no caso, o valor social, a ideia do trabalho foi aos poucos sendo dilapidiada, né? Porque hoje em dia muitas pessoas dizem que não há razão para o trabalho, não há motivo para o trabalho, não há motivos para aposentar, você não consegue nem mesmo aposentar mais, portanto o trabalho hoje em dia ele está tão precarizado que as pessoas, essa juventude não vê o trabalho como era antigamente. Antigamente o trabalho era visto como algo para a vida inteira, você entrava numa firma e fazia uma carreira nela, você entrava, passava num concurso público e construía a sua vida todinha ali, naquele mesmo trabalho, fazendo as mesmas coisas. Hoje a sociedade mudou tanto, as mudanças tecnológicas têm sido tão avassaladoras que ninguém hoje em dia, da juventude, pretende ficar no mesmo emprego o resto da vida, ou seguir uma carreira ou uma profissão o resto da vida, mesmo porque as profissões elas estão sempre em mutações, elas estão sempre mudando, que algumas profissões nem existem mais. E precisam, portanto, dessa atualização. E essa atualização faz com que a ideia de um trabalho como um valor perca, né, a sua importância. O trabalho hoje em dia ele pode ser qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora, nós estamos trabalhando e tudo pode ser um trabalho. E muitas das vezes o trabalho pode ser precarizado, mal pago, mal remunerado ou muitas vezes nem feito. E esse tem sido também a questão que eu quero mostrar para você, dessa questão do valor do trabalho. Não estamos aqui dizendo se o trabalho é importante ou não. Eu só estou mostrando o que é valor e o que é princípio, para que você possa entender a lição de hoje, que ela é baseada nos princípios, que são as leis fundamentais, e nos valores. E o pedido que a gente faz é que nós retornemos aos antigos valores, que são baseados não pelo que a sociedade diz, porque a sociedade muda, mas valores também são norteados pela Bíblia. Tanto os princípios quanto os valores, para nós cristãos, são norteados pela Bíblia. As leis, os princípios que norteiam a nossa vida, né, eles são regrados pela Bíblia. E nossos valores, aquilo que a gente acha importante para a nossa sociedade, não roubar, não mentir. Quantas famílias têm esses valores assim? Não, aqui na casa a gente não mente. Isso é um valor. Aqui na minha casa a gente não rouba. Se chegar aqui em casa uma criança com uma borracha da escolinha, vai voltar lá e vai devolver. Isso para ela é um valor. Esses valores eles foram mudando. Hoje em dia isso não é mais um valor. Hoje em dia muitos pais não percebem que os filhos às vezes estão pegando algo de alguém, trazendo algo para sua casa que não é dela. E isso mais tarde será um problema. Veja como é que esses valores foram sendo trocados. A quebra desses valores, eles vão frontalmente atacar as bases da família, porque a família deixa os valores que são importantes para a manutenção da sua vida, da sua regra, e deixam seus princípios claros, que é a da Bíblia Sagrada. Então, princípios são normas, condutas e leis, e valores são bens estabelecidos ali pelo grupo social, pela sociedade. Os princípios nunca mudam, os valores também mudam o tempo todo, e em cada lugar nós temos outros. E o que a revista quer fazer é que você tenha os princípios bíblicos e retorne aos valores bíblicos também, para que a família viva de uma forma estável. E como a gente diz assim, feliz, a gente não quer dizer longe de problemas, não. A felicidade a despeito dos problemas. Agora que já falamos sobre princípios e valores, vamos à nossa revista. No tópico 1, ele vai falar sobre casa alicerçada na rocha. Ou seja, que a primeira coisa ao se construir uma casa é o fundamento, como a gente viu na historinha aqui do vídeo do João e Maria. O fundamento é o seu preparo. O fundamento de toda a família só pode ser um, que é Cristo. Antes da
construção de uma família, é preciso se pensar que Cristo tem que ser a base da família, Cristo tem que ser o norte dessa família. Sem Cristo não há família. E isso é muito interessante, porque as famílias hoje em dia têm deixado esse princípio de lado. E é por isso que muitas têm fracassado. O autor chama atenção no tópico 1.1 sobre a casa que se edifica na rocha. Ou seja, uma construção só pode ser feita em base sólida. E essa base sólida para nós não são os conceitos humanos. Essa base sólida para nós não são os conceitos carnais. A base sólida é o conceito fundamentado na palavra de Deus. Como Jesus mesmo disse que o homem sábio é aquele que ouve a palavra e aquele que pratica a palavra, porque ele é semelhante ao homem que edifica a sua casa na rocha. O problema é que edificar a casa na rocha dá trabalho, porque edificar uma casa na rocha significa cavar, pagar um preço, edificar, construir e furar uma rocha, né, não é nada fácil. Por isso muitas pessoas desprezam o fundamento. Muitas pessoas passam ou queimam a etapa do fundamento falando, não precisa a gente construir ou cavar tão fundo, ou não precisa procurar uma rocha. Como é que a gente vê isso na família? Tem muitas famílias também que desprezam o fundamento, desprezam toda uma preparação. Casam sem um preparo, casam sem uma maturidade, casam-se sem uma escolha divina, e a gente sabe que Deus não interfere na escolha do homem. Há muitas pessoas que erradamente acreditam que Deus esteja preocupado em profecias e dar profecias para direcionamento de casamento. Deus não se envolve nessas coisas. Essas coisas são humanas. O homem é que precisa saber escolher. E como ele vai escolher? Ele vai escolher mediante os padrões divinos. Mas ele vai escolher mediante aos fundamentos da palavra, para que ele possa ter um lar feliz. O homem escolhe uma mulher que tenha fundamentos na palavra, que tenha a base bíblica, cuja qual ele olha para ela e vê a perspectiva de fazer uma família baseada na Bíblia. E assim também a moça escolhe o rapaz a partir dos princípios bíblicos para que esse lar seja um lar feliz. E daí que nós temos muitos problemas hoje, porque as pessoas não têm mais Cristo como seu fundamento, não tem mais Cristo como fundamento da família. E é claro que quando a gente fala em casa alicerçada na rocha, a gente não pode falar só dos aspectos espirituais. A gente não pode falar só de Cristo, a gente tem também que falar sobre os aspectos materiais, porque antes de um casamento é preciso que um planejamento exista com antecedência. Onde vai morar? Vai morar nas casas dos pais? Não vai morar na casa dos pais? Vai morar de aluguel? Vai comprar a sua casa? Se vai comprar a sua casa, precisa de um planejamento. Se for para comprar um imóvel ou um terreno, precisa de um planejamento. Se vai morar de aluguel, também precisa de um planejamento, porque você precisa ter dinheiro, pelo menos de 6 ou de 1 ano, para você poder pagar aqueles aluguéis ali, porque você pode ficar desempregado, pode acontecer alguma coisa na sua vida. Há de se ter um planejamento. Há de se ter também um planejamento, uma conversa que é muito fundamental, que é o diálogo entre o casal, para poder saber quantos filhos querem ter, se vão ter filhos, quantos terão, como vai ser a vida, como vai ser a criação dos filhos. Tudo requer um preparo. Hoje em dia, por queimar essa etapa do preparo, muitas famílias têm sofrido, como o caso da história que nós vimos, João e Ana, que se casaram ali meio que às pressas, meio que enrolado, queimaram a etapa da preparação e depois pagaram um preço alto. Então, a nossa a família precisa ser edificada, e é isso que o autor trabalha, dizendo que a edificação ela é Cristo. Bom, no 1:2 ele fala que uma casa edificada na areia é uma casa cuja qual o fundamento dela é instável, né? Ela não tem uma estabilidade. A família precisa ser estável. Muitos problemas que nós temos hoje, nós vemos nas famílias, é justamente por não ter esse preparo e não ter essa estabilidade no sentido do casamento. E aí casa-se sem ter, muitas das vezes, um preparo intelectual, um preparo emocional, um preparo também financeiro. Todas essas partes são são âmbitos da vida que precisam ser levados em conta antes do casamento. E é por isso que existe ali
todo um período de preparo. Por exemplo, o namoro. O namoro é uma fase de conhecimento. O noivado, que segue o namoro, é uma fase de preparação, de planejamento e de firmar ali um contato mais declarado no sentido das intenções de casamento, né? E depois o próprio casamento. É verdade que o namoro ele é uma fase que começa no namoro e perdura por todo o relacionamento, porque casais também são antigos enamorados. Mas existe toda essa fase do namoro, do noivado e do casamento. Namoro e noivado são preparações para o casamento. E muita gente constrói a sua família na areia ao negar essas duas fases importantes. Não fazem a parte do namoro, acho que não é preciso, já conhece a menina ou o menino, a menina se apaixona pelo rapaz, João e Ana logo se apaixonam e ali eles resolvem casar, não se preparam na questão do noivado, acha que isso é besteira, é coisa antiga, não tem toda aquela preparação de enxoval, toda aquela perspectiva ou aquela expectativa em volta do casamento e queima essa etapa. E só vão descobrir a necessidade dela depois de casados. E esse casal, com certeza, terá grandes problemas. Por isso que esse casal, agora se de repente essa família não teve nenhum tipo desse preparo, não teve preparo emocional, não teve preparo social, não teve preparo financeiro. 3 áreas importantes do preparo. Ora, aí nesse caso, ainda há esperança para ela? Há, desde que ela volte para o verdadeiro fundamento, que é Cristo Jesus. Está entendendo? Muito bem. Então vamos para o tópico 2. No tópico 2, ele fala dos princípios para o matrimônio. Já que você já sabe o que são princípios, que são regras que orientam a ação do homem em todas as áreas da sua vida, né? E você sabe o que são valores, nós vamos trabalhar com isso agora no tópico de número 2. Princípios divinos para o matrimônio. O que rege o matrimônio são os princípios estabelecidos por Deus. E esses princípios estabelecidos por Deus estão na palavra do Senhor. 2.1, o princípio do novo relacionamento. São 3 princípios que o autor então vai trabalhar no tópico de número 2. Esses 3 princípios são o princípio do novo relacionamento, o princípio da unidade e o princípio da permanência. Vamos repetir? Princípio do novo relacionamento, princípio da unidade e princípio da permanência. O princípio do novo relacionamento está baseado em Gênesis 2, 23 e 24, quando diz que o homem portanto deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. O termo deixar não se refere a romper laços familiares, refere-se a uma mudança necessária para assumir a responsabilidade e construir e edificar uma nova família a partir das suas próprias experiências. Lucas 6, 48. Eu quero até deixar aqui para vocês uma dica, que eu tenho alguns vídeos sobre isso, estudos que eu ministrei na minha igreja sobre família, onde você vai encontrar um pouco eu falando sobre isso ali, que é muito interessante você entender, onde eu discuto justamente esse deixar. Existem 3 tipos de deixar que a gente pode falar. Esse deixar, em primeiro lugar, não é abandonar, ou seja, não é a ideia de que o menino ou o rapaz tem que abandonar a seus pais para se casar, não é abandono. A palavra deixar é cortar laços. Alguns laços precisam ser cortados. O primeiro deixar que ele precisa é o deixar emocional. Deixar emocional, ou seja, ao se casar, ele não pode mais ser dependente emocional dos seus pais, fazer o que o seu pai acha que vai fazer, ou seja, se ele tem que tomar uma decisão, ele vai na casa do pai perguntar o que o pai tem como ele tem que agir na sua família, ou vai à casa da mãe e pergunta a ela o que deve ser feito. Geralmente a moça mãe tem muito isso. É o primeiro deixar. Esse deixar, ele é necessário. Você deixar cortar essa dependência emocional. Ao se casar, esse cordão umbilical é cortado e as suas emoções agora são voltadas para o seu cônjuge, no sentido de que o marido e mulher agora estão juntos para formar uma só carne. Então esse deixar emocional, ele é fundamental. O segundo deixar, também é importante, é o deixar geográfico. Pode parecer que não, mas o deixar geográfico não é abandono também. Deixar geográfico é você preparar uma casa, é você preparar um lar para você. Muitos casais cometem o erro, ou por falta de preparo, planejamento ou orientação, de não fazer o deixar geográfico e ocupam todos um mesmo espaço, todos uma mesma casa, todos um mesmo local.
isso trará muitos problemas à família. Não que Deus não possa abençoar e que esse casal não seja abençoado, mas ele poderia viver melhor se ele entendesse o deixar geográfico. Há de se ter uma separação geográfica, uma casa aqui e a outra ali. Já diziam os antigos, quem casa, quer casa. E segundo a independência, o deixar financeiro. 3 formas de você deixar: o emocional, o geográfico e o financeiro. E o financeiro é importante porque é a independência econômica da família. Aquele que vai ter uma nova família não pode ficar dependente dos pais. Alguns pais, muitas das vezes, erram por manter os vínculos de dependência dos filhos. Muitas das vezes para controlar, para dominar, com medo que aconteça alguma coisa errada. Não tenha medo disso acontecer, porque se a família que está se estabelecendo através dos seus filhos for uma família fundada no Senhor, orientada pelos princípios bíblicos, ela também terá o mesmo sucesso que você teve. E aí, tá gostando, tá entendendo? Quiser comentar, já sabe qual é a nossa hashtag Vem Pra EBD. Tem muita coisa boa. E depois o princípio número 2, o princípio da unidade. O varão vai se unir à sua esposa. Efésios 5:31, a Bíblia diz que os dois são um. Agora existe um segredo, um milagre muito grande na história de João e Maria. Ao se casarem, eles se tornam um só. E ao se tornarem um só, eles estão agora formando um novo corpo, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não é mais o que ele pensa, não é mais o que ela pensa, não é mais o que ele quer, não é mais o que ela quer. Muitos casais às vezes erram por querer levar a vida de solteiro depois de casado. Né? Eu quero ter um comportamento de solteiro depois de casado, e isso é errado. E outros também queimam a etapa querendo ter um comportamento de casado antes de quando ainda é solteiro. Se prende por causa da namorada, se prende por causa do namorado, se prende por causa do noivo, não fala com fulano, não fala com ciclano, tem comportamento de casado antes do casamento. E outros, depois do casamento, tem comportamento de solteiro, esquecem-se que são um só. Ele quer sair para jogar bola com os amigos, beber com os amigos, conversar com os amigos, a menina quer já na casa dos pais direto, se esquecem que agora formaram uma nova família em unidade. E o terceiro ponto que a gente tem para dar vista, né, 2.3, é o princípio da permanência. O Senhor Deus criou o casamento para ser uma união permanente. Mateus 19:6. Alguém me perguntou, acho que foi o Antônio, o irmão Antônio aí, que me perguntou sobre os casamentos que eu falei na lição número 1 que se desfizeram. E eu disse ali naquele comentário que isso não é vontade de Deus. Existem tipos de vontade de Deus. Existem 2 tipos de vontade de Deus. Anota aí no seu caderninho, que eu falei para você que esse trimestre vai ser muita coisa boa. Primeiro tipo de vontade de Deus é a vontade ativa. É aquela que Deus faz com que aconteça. Deus quer que aquilo aconteça e aconteça independente da vontade do homem. Ok? O segundo tipo de vontade é a vontade de Deus, que é a permissiva. É aquela que ele permite, mas não é a sua vontade. Por exemplo, se alguém se desvia da igreja, eu já vi muita gente falando assim: Deus quis que eu me desviasse, foi um projeto de Deus, um plano de Deus que eu saísse e fosse lá no mundo, porque assim eu sofri, aprendi, não sei o que não. Deus não tem interesse nenhum que o homem se perca, que o homem se desvie. Essa não é a vontade de Deus ativa, mas pode ser a vontade de Deus permissiva, ou seja, Deus permitiu que isso acontecesse. Da mesma forma, o matrimônio, a união de um homem e uma mulher estabelecidos na presença de Deus, a vontade de Deus ativa é que esse casal permaneça junto. Se eles separarem, não é porque foi Deus que mandou separar, ou porque Deus errou, alguma coisa assim, porque nós vimos que a escolha é pessoal e não de Deus. Mas Deus muitas das vezes permite. E Deus permite por causa da dureza do coração do homem. Mas esse não é o projeto original para a família. Por isso, no 2.3 ele fala do princípio da permanência. Que o casamento seja uma instituição, como nós vimos na lição número 1, projeto de Deus, portanto, permanente. E aí eu quero destacar para você um trechinho da lição que ele diz assim: a atitude de ambos, ou seja, a mentalidade das pessoas é determinada
para que o casamento permaneça. Romanos 12, do 1 ao 2. A atitude de ambos ajudará a formar a mentalidade de permanência no matrimônio. Deus deseja que os cônjuges aprendam a aceitar-se e a trabalhar com respeito às suas diferenças e discordâncias. Ou seja, o primeiro princípio que a gente viu ali, que é o princípio do deixar, que é muito importante ali, né? O primeiro princípio que a gente viu, o princípio do novo relacionamento, agora estão num novo relacionamento que agora abarca a esposa ou o marido, deixando ali os pais, deixar geográfico, deixar emocional e deixar financeiro, que não é abandono, mas é essa separação, corte desse vínculo, o cordão umbilical. Você tem o princípio da unidade, agora serão os dois uma só carne, e uma vez sendo uma só carne, eles deverão permanecer. E para permanecer é preciso que ambos deixem, né, muitas coisas para entenderem que são um só. Deixem, às vezes, abram mão do que pensam, do que acreditam, de muitas coisas, para que eles possam perceber o quanto que é necessário eles estarem juntos na presença de Deus e formarem um novo corpo agora formado entre o homem e a mulher. Vamos para o próximo tópico? No tópico 3, o autor vai trabalhar a ideia desses valores. Agora vamos trabalhar os valores e ele vai apresentar 3 valores. Primeiro valor que esse casal precisa ter, né? João e Maria, que a gente viu na historinha aqui, precisa ter. João e Ana, precisa ter temor, né? O segundo que ele deve ter, né? Respeito. E o terceiro, o perdão. Temor, respeito e perdão. Então, no tópico 3, a gente vai trabalhar agora esses 3, né, valores importantes. Só recapitulando, no 2 nós vimos os princípios que ele deve ter, e no 3 nós vamos ver os valores. Bom, o primeiro valor que ele deve ter é o temor a Deus. Ele deve temer ao Senhor, ele deve ser alguém cujo coração esteja voltado para o Senhor, tanto ele quanto ela. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Para qualquer relacionamento, é entender que Deus está na família. Isso indica a plena consciência de quem é Deus e de quem somos nós, da soberania de Deus. Nós perdemos, né, o temor a Deus. Antigamente nós tínhamos muito temor, não vamos fazer isso porque Deus está vendo, Deus está vendo. Não porque a ideia de Deus punir, mas a ideia só de que Deus está vendo muita coisa, a gente fazer com que muitas pessoas não errassem. Hoje as pessoas perderam o temor. O temor não significa medo, temor significa respeito. Ter medo é quando a gente não faz algo porque a gente gostaria de fazer, mas tem medo da sanção, o medo da pessoa que vai fazer alguma coisa com a gente. O temor não, temor significa respeito. Eu acho muito interessante quando os filhos respeitam os seus pais, mesmo depois de velhos. Eles não fazem algumas coisas, não praticam algumas situações, mesmo que seus pais estejam ausentes. Por quê? Isso chama-se respeito. Temor a Deus. Nós perdemos o temor. Essa sociedade nossa, ela está deixando esse valor, o temor como um valor. Não respeitamos os mais velhos, não respeitamos as pessoas mais idosas, não respeitamos mais os pais, não respeitamos mais as mães, os avós, e é por isso que nós temos sofrido tanto. E se a gente não teme o avô, ao pai, ao professor, às pessoas mais idosas, quanto mais a Deus. E não temendo a Deus, a família fracassa. O segundo valor importante é o respeito mútuo. Quantos casais brigam tanto, não se desrespeitam, ou seja, com palavras negativas, palavras depreciativas, palavras ditas sem pensar, que destroem, que ferem. Eu tenho um vídeo aqui, eu falo sobre as palavras agradáveis e a cura. Provérbios 16, 24 fala que a palavra doce, ela é como cura para a alma, né, e remédio para os ossos, é como mel, favo de mel para a alma e cura para os ossos, né? As palavras boas, as palavras agradáveis. Mas muitas das vezes, quando nós perdemos o respeito do marido pela esposa e vice-versa, né, você quebra esse valor importante que é o do respeito. O respeito é fundamental, respeitar-se um ao outro. E quando você respeita o seu próprio próximo, na verdade você está respeitando a você mesmo. Uma pessoa que não respeita o seu próximo é uma pessoa que não respeita a si mesmo. Quando eu desvalorizo alguém, na verdade eu estou desvalorizando a mim mesmo. E quando o marido fala da sua esposa, ele está falando de si mesmo. Quantas mulheres às vezes reclamam dos seus maridos nas redes sociais, reclamam dos seus maridos com A, com B, com Maria, com Joaquina, né? Mas se esquecem que ao falarem do seu marido, elas estão falando dela mesma, porque os dois são um só.
Quantos maridos reclamam da sua esposa dizendo ela está gorda, ela está feia, ela está magra, ela está isso, está aquilo, quando na verdade ela espelha o cuidado que ele tem com ela. Pense nisso. João e Ana, vamos lá. E o segundo valor, que é o terceiro valor, o segundo valor foi o amor e o respeito mútuo, e o terceiro valor, o perdão. Esse não pode faltar, tem que ser realmente um valor importante para que a gente possa crescer espiritualmente, o valor do perdão. Um casal que não se perdoa, que não, é um casal fadado ao fracasso. O casal sairá muito bem aprendendo a perdoar. Todos os problemas podem ser superados com a ajuda de Deus e a disposição para perdoar. O casal que não aprender a perdoar se expõe ao que o ressentimento e rancor destruam a beleza que eles pensavam em viver como casal e em comprometer-se. Efésios 4:32. Porque o amor é a argamassa que solidifica o relacionamento. O descuido do ato de cultivá-lo tem se tornado um dos maiores inimigos do matrimônio. Portanto, o perdão, ele é importante. E aí no texto eu vou falar aqui sobre 3 pontos importantes que eu acho que é muito interessante na revista, construindo a espiritualidade. Lá no finalzinho do tópico 3.3, o perdão é uma questão de obediência, o perdão é uma questão de... O perdão é uma forma de ver o ofensor como instrumento de Deus em sua vida, e o perdão é uma decisão de não desenterrar mais as ofensas. O perdão é uma questão de obediência. Precisamos perdoar, não porque nós queremos, mas porque Deus assim indica. O Senhor Jesus ordenou que nós perdoássemos. Número 2, o perdão é uma forma de ver o ofensor como instrumento de Deus, ou seja, muitas das coisas que as pessoas nos fazem é um modo de que Deus tem para nos provar, para ver a nossa fé. E o terceiro ponto é que o perdão é uma decisão de não buscar as coisas do passado. E quantos casais às vezes brigam justamente por causa disso, né? Você naquele 1900 e bolinha fez isso, você esqueceu aquilo, você fez aquilo, não lembrou a data do meu casamento, e você também não fez aquilo que eu te pedia para fazer, e por aí vai. Fazendo assim, nós estamos desenterrando ali os esqueletos do passado, os mortos do passado. Jesus disse, deixe os mortos sepultar os seus mortos. E que eu e você possamos aprender com essa revista, e que João e Ana, nossa história, também possam voltar atrás e reconstruir essa família baseada nesses princípios e valores bíblicos. Amém? Bom, ensinamos que, a revista sempre traz isso, para que o matrimônio tenha a forma de uma união abençoada por Deus, é necessário que ela seja acrescida de valores com temor a Deus, o amor e o respeito mútuo e o exercício de perdão, não é? E no caso aí dos alunos seria, eu aprendi que, é o resumo de tudo aí. Bom, gente, na conclusão, a gente pode dizer que é importante que o homem e a mulher estejam baseados nesse amor incondicional. Amém? Tem uma dica do livro, o livro é o e-book Vou Casar e Agora, de Lucimar Figueiredo, editora Betel 2018. Você encontra no site da editora Betel, você clica ali e você vai baixar ou o livro físico ou o e-book, e aí você vai pagar por isso ou você vai ter ali, comprar o seu livro também. Vamos ao nosso resumão? Né? Então a gente divide a nossa revista em 3 pontos. No ponto número 1 a gente fala de alicerce, a gente falou sobre fundamentos e falou da importância do planejamento. No tópico de número 2 a gente falou sobre os princípios, e por falar em princípios nós falamos dos 3 princípios importantes: o princípio do novo relacionamento, o princípio da unidade e o princípio da permanência. E no tópico 3 nós falamos dos valores, e também falamos de 3 valores importantes: o temor a Deus, o respeito mútuo e o perdão. Tá gostando? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui. E outra coisa, eu tenho livros, você pode nos ajudar aqui com nossos livros. Eu tenho livros, Café com Deus, que é um sucesso de venda pela Amazon, Princípios da Liderança, Escola Bíblica Dominical, Manual da Escola Bíblica Dominical, enfim, tem muito material, é só você clicar aqui embaixo e baixar ou comprar esse livro pela Amazon, vai para sua casa aí, vai ser bênção, você vai estar me ajudando aqui o nosso ministério. Se você puder nos apoiar, vai ser melhor ainda. Clique se não apoia, se seja um dos valentes aí que me apoiam todo mês para que eu possa fazer um conteúdo de qualidade para você. Deixe o seu comentário, não esquece de também dar o seu glória, deixa o like,
like, dá um glória e digita hashtag Vem Pra EBD. Vamos movimentar esse Brasil e vamos crescer muito mais. Oreis por mim e pela minha família, preciso muito da ajuda de vocês. Até a próxima. Semana que vem vamos estudar lição 3, a comunicação no ambiente familiar. Tenho certeza, João e Ana vão aprender bastante nesse trimestre. Paz.